7, que diz o seguinte: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja que aqui Deus, através do profeta Ezequiel, ele profetizou que um dia tiraria o coração de pedra, o coração rígido, o coração duro, o coração insensível, o coração pesado, e nos daria um coração de carne. E nesse coração de carne, ele colocaria o seu próprio espírito, para que pudéssemos, ou para que possamos, andar nos estatutos de Deus, compreender a palavra de Deus, guardar os juízos, os mandamentos do nosso Senhor, observar, obedecer, sermos conduzidos tão somente ajudados pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, é a função do Espírito para a regeneração. E quando foi o cumprimento dessa profecia de Ezequiel? Nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 21 e 22, que está escrito: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo. Jesus entrou na sala, no quarto, no ambiente que estava fechado, estava trancado. Jesus entrou pela parede, diz a palavra, né? Então, quando Jesus se colocou no meio dos discípulos que estavam ali reunidos, Jesus os saudou dizendo: Pai seja convosco. E ele disse: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, ou seja, a partir daquele momento, os apóstolos, os discípulos se converteram. Não se converteram antes, por quê? Porque conversão implica a condição de morte e ressurreição. E Jesus não havia ainda morrido e ressuscitado. Tão somente depois da morte e da ressurreição de Jesus, foi que Jesus veio aos discípulos, aos apóstolos, e então houve a possibilidade da conversão, que é o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo em nós. De maneira que os apóstolos andaram com Jesus durante 3 anos aproximadamente, 3 anos e meio, e eles não eram convertidos, né? Por que não eram convertidos? Porque havia a necessidade da morte e da ressurreição de Jesus. Em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 até o 21, nós encontramos aqui um relato sobre as obras da carne. Está escrito o seguinte nesse texto: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que percebemos aqui, amados, é que estas obras que foram aqui relatadas, que estão reveladas na palavra, obras da carne. Então não é o diabo que está agindo, é o diabo que está operando, espírito de prostituição, espírito de impureza, espírito de ciúme, inimizade, de bebedice. Isso daí, os demônios se associam à carne de quem está fazendo. É obra da carne. Precisa se arrepender,
precisa dizer não, precisa sair disso, precisa parar. Não brinca-se com o pecado. Então são conhecidas. É prostituição, é impureza, lascívia. Lascívia é o desejo de sentir-se sexy, né? Blusas transparentes, calça muito apertada, mini saia, aparecendo, muitas vezes o homem ou então a mulher deixa aparecer as suas roupas íntimas, né? As roupas interiores, e isso daí é impulso à sensualidade, é desejo carnal, isso é pecado, né? Isso é pecado. Então, é idolatria. Idolatria de várias maneiras. Tem pessoas que idolatram imagens, mas outras idolatram a televisão, outros idolatram o computador, outros idolatram o smartphone, vai dormir com o smartphone embaixo do travesseiro, embaixo da coberta, do lençol. Há pessoas que idolatram filmes, outras idolatram celebridades, outras pessoas idolatram comida, vícios. A droga, por exemplo. A pessoa que se droga, que se vicia, é uma idolatria. Ela reverencia, não fica sem. A pessoa que é drogada, ela ama mais a droga do que o seu filho, do que a sua esposa, do que a sua família, do que o seu trabalho. Tanto é que há muitas pessoas que perdem a sua família, perdem o seu trabalho, perdem o seu caráter, a sua dignidade por causa da droga. Por causa, muitas vezes, da prostituição, da feitiçaria, né? E tantas outras malignidades que as pessoas se enveredam, né? A bebedice, a embriaguez. E tudo isso são obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17 está escrito: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, amados, ande no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne, jamais satisfaça o desejo da carne. Eu vou beber uma taça de vinho. Você está sendo vencido pelo vinho. Você não tem necessidade nenhuma de beber vinho. Mas é só um gole. Foi vencido. Em Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz que aquele que é vencido pelo vinho se torna tolo. Um gole está vencido. Eu vou tomar aqui uma taça de champanhe. Ridículo. Você está se deixando vencer pela champanhe. Mas é comemoração do aniversário, é o champanhe do casamento, não importa. Você está fora do propósito de Deus nisto que você está fazendo, né? Você pode ter uma vida cristã toda louvável, mas nesse ato, nessa atitude, você é repreensível, você é reprovado, você está dando um mau testemunho para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho, para o seu amigo, para as pessoas que estão te assistindo. Esse comportamento libertino. Que necessidade você tem de tomar um gole de champanhe? Que necessidade você tem de tomar um gole de vinho? Que necessidade você tem de ter uma garrafa de bebida alcoólica dentro da sua casa? Ou seja, é um altar para Satanás dentro da sua casa. Mas isso aqui eu ganhei, isso aqui é envelhecido 12 anos. Não importa. O que interessa na minha vida é Jesus Cristo e fim de papo. Eu não quero saber de nada que é envelhecido 10, 50, 200 anos. Lança fora essas coisas. Tudo isso é motivo para o pecado. Tudo isso atrocidades. Todas essas coisas são parnafenalhas que você fica encontrando ou buscando uma motivação para caminhar no pecado. É isso, né? Então, amados, andar no Espírito é seguir a vida do Espírito Santo. Então, antes da conversão, o homem, ele é carne. E ele naturalmente satisfazia os desejos do coração, que era ali dominado pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo entra e habita nesse homem, no coração desse homem, o Espírito Santo luta contra esses apetites, produzindo em seu lugar
um novo fruto, que é nada mais, nada menos que as qualidades e atributos do próprio Jesus Cristo, o caráter de Cristo na sua vida. Portanto, em nome de Jesus, receba essa palavra na graça do nosso Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui, e nós não queremos lançar mão dessas patifarias que existem no mundo, em que muitas vezes nós queremos encontrar uma justificativa para fazer a coisa errada. Concede-nos o arrependimento e consagramos a Ti a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.